hoje, duas situações que fazem vendedores sofrerem muito, seja vendedor externo, seja vendedor de balcão, elas fazem os vendedores sofrerem tanto, alguns têm até pânico, que muitos desistem da profissão de vendas em função dessas duas situações. E outros se arrastam penosamente ao longo da vida, lidando com essa situação sem saber como resolvê-la. Nós vamos falar sobre preço, dar o preço ao cliente e fazer o fechamento. Segundo alguns especialistas, isso é uma verdadeira síndrome para os vendedores. Dar o preço e partir para o fechamento. Vendedores típicos, e 90% deles, vamos repetir, são típicos, sofrem do que se chama de síndrome do preço e síndrome do fechamento. Vamos entender um pouco o significado disso. Síndrome do preço. O que é? É o medo de dar o preço e o cliente reprovar, desistir, achar caro, etc. Vendedores tremem nesta hora. Por que isso acontece? Primeiro, é preciso lembrar que a primeira reação do cliente é de aparente recusa ao preço. Faz parte da tática do cliente. E não se iluda, se ele achar o preço muito baixo, vai começar a duvidar do produto, da sua empresa, se você vai entregar mesmo. Você tem a mesma atitude quando compra. Se você achar que o preço é muito baixo, você vai duvidar se o vendedor realmente é capaz de entregar, cumprir o que prometeu, ou vai duvidar se aquele produto realmente é bom. A outra razão é que, premidos pelas necessidades de vender, os vendedores esquecem que o cliente também precisa comprar e irá fazer isso, comprando dele ou de outro vendedor. Ou seja, o vendedor não precisa padecer da ansiedade de vender. O que os vendedores internalizam geralmente é apenas tenho de vender, tenho de vender. Isto os deixa ansiosos, inseguros e o cliente, percebendo isto, tira proveito. A autoconfiança do vendedor se reduz e tudo se torna mais difícil. Os vendedores geralmente não conduzem a entrevista de vendas no mais alto nível. Não identificam as necessidades do cliente e assim, o momento de dar o preço soa ameaçador, pois o que fica é apenas a impressão de que o vendedor não está oferecendo soluções, benefícios, está apenas querendo vender. Um terceiro motivo da síndrome do preço. A venda é um processo, um encontro, no qual três partes, o cliente, o fornecedor e o vendedor, sim, o vendedor não pode se excluir, se considerando apenas representante do fornecedor. A venda é então um momento no qual três agentes se encontram para atender necessidades mútuas. O fornecedor quer vender para atingir seu propósito empresarial. O cliente para suprir, satisfazer suas necessidades. E o vendedor? O vendedor precisa realizar a venda para atender aquelas outras duas partes, mas também para cumprir seu objetivo, se realizar como profissional e obter contentamento emocional. Sim, fechar uma venda dá um grande contentamento emocional. Por este motivo, ele precisa tornar a venda algo mais confortável, menos estressante para si. Senão, ele irá detestar o trabalho que faz. Por não terem esta compreensão do que é a venda, os vendedores típicos, repetindo, 90% deles, vivem sua profissão de forma equivocada, achando que precisam matar um leão a todo momento. Onde está o prazer de trabalhar, de obter resultados, de se sentirem úteis e com isso aumentar a autoestima? O que fazer então? Como não ter medo de dar o preço? Primeiro, desenvolva melhor conhecimento de qual é a sua atividade. Segundo, profissionalize-se para saber o que acontece realmente em um encontro de vendas. Terceiro,
Identifique claramente as necessidades do cliente. Quarto, demonstre conhecimento do seu produto, serviço e identifique claramente as necessidades do cliente. Quinto, desenvolva empatia com o cliente. Sexto, estabeleça um clima de confiança. Sétimo, quando ele quiser saber o preço, lembre-se que você identificou as necessidades dele e que, portanto, o seu produto ou serviço não custa, vale o que você está pedindo. Aí, olhe nos olhos dele, sem afronta e sem medo. Diga o preço com a naturalidade com que você informa as horas quando alguém te pergunta. Neste momento, ele provavelmente vai achar ou fingir que está muito caro. Não se deixe intimidar. Pergunte com um leve, um bem calculado sorriso. Por quê? Por que você está achando caro? Eu estou resolvendo suas necessidades com esse produto ou esse serviço. Então, se você tiver descontos para dar, os vendedores típicos já oferecem menor preço. Caso você seja melhor do que um vendedor típico, não terá feito essa bobagem. Então, tenha em mente que desconto não é para dar. Desconto é para ser trocado por alguma coisa. Por um pedido agora, por um aumento de quantidade, por uma melhor condição de pagamento para a sua empresa. Se a sua empresa estiver apertada com a produção, negocie maior prazo para entregar. Se for o contrário, se a sua empresa estiver precisando urgentemente fazer faturamento, trabalhe para obter o pedido agora e entregar agora, em troca do desconto que você vai oferecer. Lembre-se de uma coisa: cliente não valoriza desconto que você dá, apenas o desconto pelo qual ele precisou brigar. Isto é humano, demasiadamente humano. Então, perceba que síndrome do preço é característico de vendedores despreparados, amadores, medrosos. Não faça parte desse grupo. Vamos agora à questão da síndrome do fechamento. Por que os vendedores têm medo de partir para o fechamento? Na verdade, a síndrome do fechamento seria a mesma coisa da síndrome do preço, com o agravante de que o fechamento é o desfecho, é o final. Quando o vendedor não conduziu a entrevista com lucidez, com competência, ele passa a odiar o momento de partir para o fechamento, achando que o cliente vai ouvir e vai dizer não. Não se iluda, o cliente vai dizer mesmo que não. Mas na maioria das vezes é porque ele quer vantagens. Se você não fez o dever de casa como deveria, ele se sentirá encorajado a testar você antes de decidir. Caso perceba que você está inseguro, com receio de fechar, ele vai complicar a sua vida. Não tenha dúvida. E como que ele faz isso? Pedindo mais descontos, prazos e outras facilidades, mentindo que tem ofertas melhores do concorrente, que ainda precisa consultar outros fornecedores, que precisa conversar com o sócio, com o pessoal da empresa. Solicitar o pedido, partir para o fechamento, é o desdobramento natural de uma entrevista de vendas bem conduzida, a menos que você tenha sido fraco na condução da entrevista de vendas. É o seu grande momento e não tem ninguém para te ajudar. É o momento no qual você se afirma como profissional ou joga por terra tudo que aprendeu, ou acha que aprendeu. Reflita, isso é com você. Ninguém estará ao seu lado para te ajudar. Ninguém vai te ajudar a resolver esse dilema da síndrome do preço e da síndrome do fechamento, a não ser você mesmo. Foi um prazer, até breve, Paulo César.